Eu tenho certeza que você já aplicou na sua casa várias ferramentas da tal da educação positiva. Você copiou exatamente a mesma frase, o mesmo tom de voz, os mesmos gestos, só que no vídeo a criança para, pensa, respira fundo e ainda fala uma coisa fofinha e na sua casa o seu filho continua gritando, chorando, se jogando no chão e insistindo para fazer o que não deve. Então, se você está se sentindo perdido e se perguntando por que é que não funciona aí na sua casa, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Mas já vou te dar um spoiler. Não é culpa sua, porém tem uma coisa que você pode fazer. Oi, meu nome é Camila, eu sou educadora parental, trabalho com orientação de famílias há anos, mas antes disso eu fui professora e coordenadora da educação infantil. E aqui nesse canal a gente fala sobre diversas abordagens de educação que você pode fazer aí na sua casa ou na sua sala de aula. A primeira coisa que você aprendeu na internet é que fazer perguntas é ser respeitosa. Então você começou a perguntar: vamos guardar os brinquedos? Vamos tomar banho? Vamos sair do banho? Vamos colocar o sapato? E até coisas como tipo, agora a mamãe tá conversando, tá? Depois eu falo com você. Agora é hora de guardar os brinquedos, tá? Tudo bem? Agora, tem certeza que você quer colocar tantas decisões da sua vida na mão de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos? Acho que não, né? Na disciplina positiva, que é a abordagem que eu mais falo aqui nesse canal, a gente trabalha assim com escolhas, só que a ferramenta se chama escolhas limitadas por um motivo. E o motivo é: você não pode deixar na mão de outra pessoa o poder pela sua vida. Isso, inclusive, sobrecarrega a criança de escolhas. A gente já viu também na psicologia positiva, que é uma outra teoria, que quanto mais escolhas, quanto mais possibilidades de escolhas a gente tem, mais sobrecarregado a gente fica, mais difícil é fazer essa escolha. Porque é difícil, simplesmente difícil fazer escolhas com tantas possibilidades. E aí, quando a gente está falando de uma criança bem pequena ou pequena, quando o adulto começa a delegar para ela tantas escolhas, além dela ficar sobrecarregada, ela também vai se sentindo no controle, não só da vida dela, mas da sua, além de perder a confiança em você, porque afinal de contas você é o adulto que deveria ser o guia e o líder dessa relação, e ela percebe que você está delegando tudo para ela, que por sinal não tem ainda nem experiência de vida, nem vocabulário e nem desenvolvimento cerebral suficiente para tomar essas decisões. Como que ficaria isso, então, na disciplina positiva usando uma escolha limitada? Filho, agora é hora de jantar. Você quer sentar na cadeira alta ou na cadeira baixa? Agora, cuidado, se a sua criança já for uma criança muito reativa, que busca muita independência, muita autonomia, pode ser que ela interprete esse primeiro comando como um convite à disputa e você tenha que fazer a sua adaptação aí na sua casa para não ter tantos comandos. Talvez você possa ir direto para a escolha limitada ou pode me procurar para a gente pensar numa adaptação melhor de acordo com a sua personalidade, a personalidade da sua criança e a realidade em que vocês vivem, que é única. Uma opção para guardar brinquedos, por exemplo, é pedir ajuda da criança, mas já direcionando, tipo assim: olha, a gente vai precisar guardar os brinquedos, eu vou guardar os blocos e você pode guardar os livros. Agora, é bom você saber que a escolha limitada, ela tem um objetivo. Ela não serve para você ficar terceirizando esse comando e nem para você delegar decisões da rotina de vocês como família. Ela serve justamente para ajudar a criança a desenvolver responsabilidade, oportunidade de escolha, para ela se sentir um pouco no controle de alguma situação, mesmo que ainda seja um controle bem limitado. A escolha limitada serve para crianças que estão o tempo todo buscando essa independência, falando não para você e te convidando a disputar esse poder por si mesma e você já está cansada de ceder e se sentir fraca ou continuar entrando nessa batalha e perdendo, porque eu sei que é muito difícil a gente ser mais teimoso do que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos. A segunda coisa que você precisa prestar atenção se você está fazendo é: será que você está validando o sentimento
sem direcionar o comportamento? Ou o famoso não pode falar não e daí não coloca nada no lugar, sabe? Deixa a criança fazer o que quer. Na disciplina positiva, a gente usa bastante essa ferramenta que é chamada de direcionamento ou redirecionamento, que é a gente tira a palavra não da frase para ajudar a criança a entender o que é que ela pode fazer ou o que é que a gente quer que ela faça. Vou te dar um exemplo. Ao invés de falar não pode bater, a gente fala faz isso devagar. Ou ao invés de falar não pode riscar a parede, a gente diz desenho é só no papel. Teve uns tempos atrás que até viralizou um vídeo de uma criança pequena batendo no rosto da mãe. E a mãe só respira fundo e olha para o celular e continua filmando e a criança bate de novo e essa mãe não fala nada. Ou pelo menos eu não ouvi, eu falo alguma coisa bem baixinha assim, mas em nenhum momento ela segura a mão dessa criança, que é o que deveria ser feito. Porque, sim, a gente vai validar os sentimentos, principalmente como forma de construir repertório e vocabulário, porque passar um sentimento para a linguagem, para palavras, ajuda a gente a fazer essa conexão interna, inclusive, e direcionar o nosso comportamento, mas a gente não pode deixar de direcionar o comportamento da criança, porque justamente pelo mesmo motivo, ela ainda não tem esse repertório de experiências, ela não tem noção de outros comportamentos. Agora, isso precisa estar alinhado com a necessidade dela. Por exemplo, se a gente tem uma criança com muita raiva, que está batendo porque está com raiva, ou está jogando coisas porque está com raiva, não adianta a gente falar para ela que ela precisa fazer carinho. Não é isso que ela quer, não é isso que ela precisa, não é isso que vai ajudar ela. É tipo assim, quando a gente tá muito brava e vem uma pessoa pra gente e fala, não precisa ficar nervosa, ou então calma, calma, fica. A gente não vai ficar calma. Eu não vou, pelo menos, não sei você. Então perceba se você está ao mesmo tempo validando o sentimento e direcionando esse comportamento para um comportamento que seja útil e relacionado com esse sentimento que a criança está sentindo. Na disciplina positiva, a gente não reprime os sentimentos nem os comportamentos, mas a gente não deixa a Deus dará, não. A gente precisa ensinar, tipo pegar pela mão e mostrar como é que se faz mesmo. A terceira coisa é um clássico da internet, que também tem relação com esse não, que é a criança precisa saber o motivo das coisas, e aí a mãe começa a explicar tudo e mais um pouco, e a criança, por ter essa natureza curiosa, vai perguntando mais, e a criança vai. E aliás, a mãe vai ficando cada vez mais cansada de ter que buscar cada vez mais explicações, explicações cada vez mais detalhadas, até que ela não sabe mais o que fazer. Não, nem todo não precisa de uma explicação. Vou te dar mais um exemplo aqui. Eu vi na internet também uma mãe explicando para uma criança por que essa criança não podia mais tomar leite. Eles descobriram que a criança tinha uma intolerância e que a criança ficava com muita dor de barriga, só que era hábito da família que essa criança tomasse um leite antes de dormir. E aí a criança começou a falar que não tinha problema, que ela podia ficar com dor de barriga, que ela não se importava em ter dor. E aí a mãe foi explicando que o leite machucava por dentro, machucava o estômago, machucava o intestino. Só que isso também é uma coisa muito abstrata para uma criança de 4, 5 anos. Então a criança, além de não entender muito bem o que a mãe estava falando, começou a dizer que tudo bem, que não tinha problema, que ela aguentava sentir isso, e que ela preferia até ficar machucada por dentro e sentir dor do que ficar sem o leite. Aí aqui sim, aqui essa mãe precisava dessa orientação de precisa validar o sentimento da criança e entra também a questão do adulto sustentar esse desconforto que é olhar para uma criança, principalmente seu filho, dizer para ela, sim, eu sei, eu ouvi e eu entendo que você quer o seu leite e não vai poder. É realmente muito triste, muito chato, sinto muito. E sustentar esse limite. Não é a explicação que vai sustentar o limite, é você mesmo.
Não é porque você está explicando que a criança vai aceitar. Não é porque você está validando o sentimento que ela vai aceitar. Ela não é obrigada a aceitar, até porque tem coisas. A maioria das coisas ela não vai conseguir entender ainda, principalmente porque ainda não tem essa capacidade de abstração e porque não tem a compreensão da lógica do adulto, porque não tem o desenvolvimento cerebral completo para chegar lá. Quarta e última coisa que eu sei que você viu na internet e eu também é que para usar uma educação mais respeitosa você precisa ser calma, zen e falar baixo o tempo todo. Ou seja, você tem que ser exemplo para sua criança. Sim, é verdade, você precisa servir de exemplo, só que se você está aprendendo como lidar com os seus sentimentos, se você está aprendendo a parar de se culpar pelos seus erros, se você está aprendendo como é que você faz tudo isso, você vai ser modelo de aprendizagem para sua criança. E eu não estou falando aqui que você não pode ser calma ou querer ser calma, ser zen, ter um projeto espiritual, uma evolução como ser humano. Você não só pode, como deve, eu sou super a favor disso. Eu mesma faço yoga e treino meditação e exercícios de respiração durante a semana toda. Mas sim, tem vezes que eu sinto muita raiva e o que eu preciso mesmo é dar um grito na minha almofada para não atrapalhar mais ninguém, porque se eu pudesse dar um grito na janela, eu dava. Então, sim, você precisa ser exemplo para sua criança, porém não, você não precisa ser perfeita. Afinal de contas, como é que você vai validar o sentimento da criança quando ela estiver brava, quando ela estiver irritada, quando ela estiver com raiva? E como é que você vai conseguir ainda direcionar um comportamento que seja útil e relacionado com esse sentimento se nem você sabe o que fazer com você mesma quando você sente essas mesmas coisas? Ou pior ainda, se você já percebeu que para você não funciona respirar fundo, ouvir uma música calma, fazer uma meditação, mas ainda não foi buscar uma outra ferramenta, uma outra estratégia que te ajude. E vamos falar a verdade, quando a gente tá andando na sala e bate o joelho na quina da mesa de centro, o que funciona mesmo é aquele palavrão bem com a boca cheia, bem alto, gritando. Agora, não vamos ensinar a criança a falar palavrão, não é isso que eu tô dizendo. Mas de repente dar um grito nessa situação é melhor do que respirar fundo. Por que não? Raiva não é crime e tristeza não é fraqueza. Enquanto você aprende a lidar com seus sentimentos, você pode mostrar para o seu filho que o importante mesmo é a gente aprender. Então, voltando lá no começo do vídeo, talvez as coisas que você tenha visto na internet não estejam funcionando para você ainda, porque você não é a pessoa que você está vendo na internet e o seu filho não é aquela criança que você está vendo na internet. Você precisa fazer a adaptação que é boa para você, para sua criança e para sua realidade. Você não precisa de fala bonita. Você não precisa decorar o nome da ferramenta. O que você precisa entender é o conceito da coisa e a relação entre sentimento e comportamento. Quando você entender isso, você vai parar de copiar e você vai parar de se culpar. Porque eu tenho certeza que você vai se permitir tentar coisas diferentes até que você esteja alinhada com os seus objetivos e também com a sua personalidade. E aí sim você vai educar com verdade, com presença e com muita coragem. Você vai parar de buscar reconhecimento externo porque você vai ter certeza de que você acredita no que você está fazendo. E é isso que eu desejo para você. Me conta aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve nesse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E se você precisa de uma ajudinha extra para fazer essas adaptações, vou deixar o link do formulário na descrição. Você faz um primeiro mapeamento e depois eu entro em contato com você. Te vejo do outro lado da educação respeitosa. Um beijo e até a próxima!